paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Hoje nós vamos trazer para você a história de Débora. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, ainda na tua dispensação, pedimos que o Senhor fale conosco e através de nós. Prepara a terra do nosso coração e ministra sobre esta mulher corajosa, sobre a tua palavra, para que possamos, Senhor, aprender e tirar bons conteúdos para nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Débora. Quem era Débora? Ela foi uma profetisa que Deus usou, profetisa de Israel, né? Que Deus usou para revelar qual era a vontade dele em assuntos relacionados a seu povo. Deus também a usou para resolver problemas que existiam entre os israelitas. Leia essa história lá em Juízes, capítulo 4. O que Débora fez? Débora corajosamente apoiou o povo de Deus. Seguindo a orientação dele, ela convocou Baraque para liderar o exército israelita numa guerra contra os cananeus. Lá em Juízes, capítulo 4, versículos 6 e 7, você vê essa referência. Quando Baraque pediu que Débora fosse junto com eles para a batalha, acha que ela teve medo? Que nada! Ela teve coragem e aceitou prontamente. Lá em Juízes, capítulo 4, versículo 8 e 9. Depois de Deus dar a vitória aos israelitas, Débora compôs pelo menos parte do cântico que ela e Baraque cantaram sobre o que tinha acontecido. Nesse cântico ela fala do que Jael, outra mulher corajosa, fez para ajudar a derrotar os cananeus. Lá em Juízes, capítulo 5. O que podemos aprender com Débora? Bom, Débora era corajosa e estava disposta a se sacrificar pelos outros. Ela encorajou outros a obedecerem a Deus e quando eles fizeram isso, ela os elogiou pelo que tinham feito. Para saber mais sobre Débora, acompanhe o que nós vamos relatar agora para você. E escute com calma, porque a história dessa mulher é muito grande. E nós não vamos poder contá-la toda aqui num áudio apenas. Então nós pegamos um pequeno resumo da parte mais importante da sua história, para que você possa se edificar. Eu me levantei como mãe em Israel. Débora observava os soldados ao seu redor que estavam reunidos no topo do Monte Tabor. É emocionante vê-los ali nessa manhã. Ela admira a coragem desses homens e a fé do seu líder Baraque. Embora sejam 10.000 soldados, sua fé e coragem passaram por uma grande prova. Eles enfrentaram um inimigo fortemente armado e cruel, que tem um número bem maior de soldados. Mas mesmo assim estão ali, principalmente por causa do incentivo dessa mulher. As roupas de Débora balançavam suavemente ao vento, enquanto ela e Baraque observavam a vista à sua volta de cima do Monte Tabor. Esse monte parece um grande cone com um topo achatado. Dele se pode ver a planície de Esdrelon, uns 400 metros abaixo, que se estende ao sudoeste. O rio Quisson serpenteia essa planície verdejante, indo até o mar, o grande mar, perto do Monte Carmelo. É provável que o leito do rio esteja seco nessa manhã do acontecimento, mas outra coisa cintila ao longe. O brilho fica cada vez mais forte, anunciando a chegada do terrível exército de Cícera.
é o brilho dos 900 carros de guerra equipados com foice de ferro que possivelmente saem dos eixos das suas rodas. Eles são o orgulho das forças desses comandantes. Cícera quer decepar os israelitas, mal equipados, como se fossem espigas de cevada. Débora sabe que Baraque e seus homens estão esperando que ela diga alguma coisa ou dê algum sinal. Será que ela é a única mulher ali? Como ela se sente por ter tanta responsabilidade nesse cenário? Será que ela se pergunta se deveria ter ido? Pelo visto, não. Deus lhe disse para começar essa guerra e também revelou que usará uma mulher para acabar com a guerra, lá em Juízes, capítulo 4, versículo 9. Vá até o Monte Tabor. Na primeira vez que a Bíblia menciona Débora, ela é chamada de profetisa. Essa era uma designação incomum, mas Débora não foi a única profetisa. Ela tinha outras responsabilidades, era juíza e, pelo visto, dava a resposta de Jeová a disputas que surgiam entre os israelitas. Lá em Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 5. Débora morava na região montanhosa de Efraim, entre as cidades de Betel e Ramá. Ali ela se sentava debaixo de uma palmeira e atendia e servia o povo conforme a orientação de Deus. Com certeza, a designação de Débora era um desafio, mas ela não se deixou intimidar. Seus serviços eram muito necessários. Mais tarde, quando participou na composição de uma canção inspirada, ela até inclinou esse comentário sobre o seu povo infiel. Eles escolheram novos deuses. Então houve guerra nos portões. Juízes, capítulo 5, versículo 8. Visto que os israelitas abandonaram a Deus e foram servir outros deuses, Deus os deixou nas mãos dos seus inimigos. O rei cananeu Jabim os oprimia, usando um poderoso comandante, Cícera. Cícera, esse nome causava terror e pânico em Israel. A religião e a cultura cananeia eram cruéis e sacrifícios de criança e prostituição nos templos faziam parte delas. Como era viver sob o domínio de um comandante cananeu de seu exército? Segundo a canção de Débora, era quase impossível viajar pelo país e não havia mais ninguém morando nos campos. Lá em Juízes, capítulo 5, versículos 6 e 7. Podemos imaginar o povo se escondendo nas florestas e nos montes com medo de cultivar a terra ou morar em vilarejo, onde não havia a proteção de muralhas. Eles ficavam aterrorizados com a ideia de viajar pelas estradas principais, onde poderiam ser atacados, seus filhos raptados e suas mulheres estupradas. O terror reinou por 20 anos, até que Deus viu provas de que seu obstinado povo estava pronto para mudar. Ou como a canção inspirada de Débora a Baraque diz: até que eu, Débora, me levantei, até que me levantei como mãe de Israel. Não sabemos se Débora, esposa de um homem chamado Lapidote, era mãe no sentido literal, mas aqui ela usa essa expressão em sentido figurado.
Jeová designou Débora para dar à nação uma proteção materna. Ele lhe deu a tarefa de convocar um poderoso homem de fé, o juiz Baraque, e orientá-lo a atacar Sísera. Essa passagem está em Juízes capítulo 4, versículo 3, versículo 6 e versículo 7. Também no capítulo 5 e versículo 7. Débora encorajou Baraque a agir como libertador do povo de Deus. Vá até o monte Tabor, ordenou Deus por meio de Débora. Baraque deveria reunir 10.000 homens de 2 tribos de Israel. Débora lhe contou que Deus tinha prometido que eles derrotariam os poderosos Sísera e seus 900 carros de guerra. Com certeza, isso surpreendeu Baraque. Israel não tinha exército e quase nenhum armamento. Mesmo assim, Baraque aceitou ir à batalha, mas apenas se Débora também fosse. Juízes capítulo 4, versículos 6 ao 8 e capítulo 5 também, versículos 6 ao 8. Alguns dizem que Baraque não demonstrou fé ao pedir que Débora fosse com ele, mas isso não faz sentido. Afinal, ele não pediu que Deus lhe desse mais armas. Como um homem de fé, Baraque reconheceu o valor de ter ali alguém que representava a Deus para fortalecer a ele e seus homens. Leia Hebreus capítulo 11, versículo 32 e 33. Deus não considerou errado esse pedido. Ele deixou Débora ir, assim como Baraque havia pedido. Mas Deus a inspirou a profetizar que não seria um homem que receberia a glória pela batalha. Lá em Juízes capítulo 4, versículo 9. Deus tinha decidido que uma mulher executaria o perverso Sísera. No mundo de hoje, as mulheres sofrem muitas injustiças, violências e abuso. Raramente são tratadas com dignidades como Deus queria. Para Deus, homens e mulheres têm o mesmo valor e todos podem ganhar sua aprovação. Leia Romanos capítulo 2, versículo 11, Gálatas capítulo 3, versículo 28. O exemplo de Débora nos lembra que Deus também dá privilégios a mulheres e demonstra confiança especial em alguma delas. É muito importante que nunca tenhamos uma atitude preconceituosa contra as mulheres, contra ninguém. Algo tão comum, né, nos dias de hoje. A terra tremeu, as chuvas caíram dos céus. Baraque foi reunir seu exército. Ele ajuntou 10.000 homens. Eles estavam indo enfrentar 900.000. Ele reuniu 10.000 homens que eram corajosos o suficiente para encarar as intimidadoras forças síceras. Ao levar seus homens em direção ao Monte Tabor, Baraque estava tranquilo por saber que tinha como encorajá-los. O relato diz: Débora também foi com ele. Lá em Juízes capítulo 4, versículo 10. Imagine a felicidade dos soldados ao ver aquela corajosa mulher, marchar com eles rumo ao Monte Tabor, disposta a arriscar a vida ao lado deles por causa da sua fé em Deus. Quando soube que Israel tinha se atrevido a reunir um exército contra ele, Sísera agiu rapidamente. Vários reis cananeus juntaram forças com o rei Jabim, talvez o mais poderoso entre eles. Daí os carros de guerra de Sísera fizeram a terra tremer ao atravessar a planície em formação de batalha. Os cananeus estavam certos de que acabariam num instante
com o insignificante exército de Israel. Leia lá em Juízes capítulo 4, versículo 12 e 13. E capítulo 5, versículo 19. O inimigo se aproximava. O que Baraque e Débora fariam? Se permanecessem na encosta do Monte Tabor, talvez tivesse vantagem sobre as forças cananeias, pois aqueles carros de guerra precisava de campo aberto para o combate. Mas Baraque estava decidido a lutar conforme a orientação de Deus. Por isso, esperou o comando de quem? De Débora. Finalmente chegou o momento. Ela disse: vá, pois, este é o dia em que Deus entregará Sísera nas suas mãos. Aleluia! Não é Deus quem vai na sua frente? Tenha fé. Em seguida lemos: Baraque desceu ao Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Lá em Juízes, capítulo 4, versículo 14. As forças de Israel desceram correndo a montanha em direção ao campo aberto, indo direto ao encontro daqueles temíveis máquinas de guerra. Será que Deus foi na sua frente, como Débora tinha prometido? A resposta veio logo. A terra tremeu e chuva caíram dos céus. As orgulhosas forças da Sísera caíram em confusão e a chuva desabou. Ela foi tão forte que, pelo visto, o chão se transformou rapidamente num grande lamaçal. Em pouco tempo, os pesados carros de guerras se tornaram uma devastagem. Começaram a afundar na lama e atolaram de vez. Você pode ler isso em Juízes, capítulo 4, versículo 14, também 15, e no capítulo 5, versículo 4. Baraque e seus homens não se preocuparam com a tempestade, pois sabia quem a tinha mandado. Agindo como executores de Deus, correram em direção às forças cananeias e não deixaram nenhum soldado do exército Cícero vivo. O rio Quisson encheu e inundou a região, levando os corpos para o grande mar. Leia isso lá em Juízes, capítulo 4, versículo 16 e capítulo 5, versículo 21. Como Débora profetizou, Deus lutou por seu povo, derrotando as forças de Sísera. Hoje, Deus não ordena que seus servos participem de batalhas literais, mas Ele pede que seu povo participe de um combate espiritual. Leia lá em Mateus, capítulo 26, versículo 52, também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Quando nos esforçamos em obedecer a Deus no mundo atual, tomamos um lado nessa guerra. Precisamos de coragem, pois os que tomam o lado de Deus podem enfrentar severa oposição, mas Deus não mudou. Ele ainda defende os que têm fé e confiança nele. Assim como Débora, Baraque e aqueles corajosos soldados. A mais abençoada das mulheres. Um dos inimigos cananeus escapou. O pior de todos, Sísera, o grande opressor do povo de Deus, fugiu a pé do campo de batalha, abandonando seus homens para morrer no lamaçal. Que covarde! Ele conseguiu fugir sem que os soldados israelitas o vissem, e foi em busca do primeiro aliado que lhe veio à mente. Atravessando quilômetros de campo aberto e apavorado com a ideia de que os soldados israelitas poderiam encontrá-lo, ele foi em direção às tendas de Eber.
um queneu que tinha deixado seu povo, que era nômade, e se estabelecendo ao sul, fazendo um tipo de acordo com o rei de Jabim. Lá em Juízes, capítulo 4, versículo de 11 a 17. Exausto, Cícera chegou ao acampamento de Éber, mas descobriu que ele não estava lá. No entanto, Jael, a esposa de Éber, estava. Pelo visto, Cícera pensou que ela honraria o acordo de seu marido com o rei Jabim. Talvez ele nunca imaginasse de que uma mulher agiria ou até mesmo pensaria de forma diferente do marido. Cícera, obviamente, não conhecia Jael. Com certeza ela via a maldade na opressão cananeia no país e provavelmente, bem provável, que ela também tenha reconhecido que tinha uma escolha a fazer: ajudar esse homem perverso ou tomar o lado de Deus e acabar com esses inimigos do povo de Deus. O que você faria? O que Jael fez? Como uma mulher poderia derrotar um guerreiro tão poderoso e experiente? Jael precisava pensar rápido. Ela ofereceu a Cícera um lugar para descansar. Ele ordenou que, se alguém viesse procurá-lo, Jael não dissesse que ele estava ali. Quando Cícera se deitou, ela o cobriu, e quando ele pediu água, ela lhe deu leite cremoso. Logo, Cícera caiu num sono profundo. Então Jael pegou 2 ferramentas que toda mulher que morava nas tendas sabiam usar bem: uma estaca de tenda e um martelo. Agachada perto da cabeça de Cícera, ela agora enfrentava a assustadora tarefa de agir como executora de Jeová, de Deus. Até mesmo um momento de dúvida ou hesitação poderia pôr tudo a perder. Será que ela pensou no povo de Deus e em como esse homem os havia oprimido por décadas? Ou pensou no privilégio de tomar o lado de Deus? O relato não diz. Sabemos apenas que a tarefa foi cumprida. Cícera estava morto. Juízes capítulo 4, versículo 18 a 21 e capítulo 5, versículo 24 ao 27. Mais tarde, Baraque veio em busca do fugitivo, quando Jael lhe mostrou o corpo com uma estaca de tenda fincada nas têmporas. Ele soube que a profecia de Débora tinha se cumprido. Uma mulher havia matado o poderoso guerreiro Cícera. Jael já foi retratada por críticos dos tempos modernos como uma mulher cruel e traidora, mas Baraque e Débora não a encararam assim. Suas canções inspiradas por Deus elogiam Jael como a mais abençoada das mulheres por seu ato corajoso. Juízes capítulo 4, versículo 22 e capítulo 5, versículo 24. Note a bela atitude de Débora. Ela não ficou com inveja de Jael. Em vez disso, ficou feliz porque a palavra de Deus tinha se cumprido. Sem Cícera, o rei Jabim perdeu o poder. A opressão cananeia finalmente havia acabado. Houve paz por 40 anos. Leia Juízes capítulo 4, versículo 24, capítulo 5, versículo 31. Débora, Baraque e Jael foram muito abençoados por ter fé em Deus. Se imitarmos a fé de Débora, tomando corajosamente o lado de Deus e incentivando outros a fazerem o mesmo, Deus nos abençoará com vitórias e paz para sempre.
Até o próximo estudo. Deus abençoe. No próximo estudo vamos falar de Jael, né? Vamos estudar um pouco sobre Jael. Até lá, Deus abençoe.